Estamos de volta com o RN no ar e hoje o ex-senador e presidente do União Brasil no RN, José Agripino Maia, é o nosso entrevistado. Bom dia, senador. Muito obrigada pela presença do senhor hoje com a gente aqui na TV Tropical, no RN no ar. Essa entrevista que eu já cobrava há muito tempo, né, senador? É verdade, eu estava em falta com você. Eu aceito o convite de todo mundo, por que não o seu? Pois é, foi meio que um intimato, né? O senhor não tem como dizer não. E o senhor hoje aqui está conosco, nós estamos aí no segundo turno das eleições 2022, onde o União Brasil, né, acabou definindo uma nominata forte, né, e conseguiu eleger 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. E no plano nacional, a bancada totaliza aí 59 deputados federais. Como é que o senhor avalia todo esse resultado? Foi uma conquista. Primeiro de tudo, o União Brasil, que é produto do Democratas com o PSL, tem origem no estado do Rio Grande do Norte como democrata. A democrata tinha 1 deputado estadual e nenhum federal. Nós fizemos não 2, fizemos 3 federais, 3. Fizemos mais votos para deputado federal do que o PT, que disputava o governo do estado. Apenas a deputada Carla Dickson não completou, o partido deu votos para 3 deputados. Ela é que infelizmente não teve, por 3 mil votos, não teve a condição de superar uma cláusula da lei eleitoral que manda que qualquer deputado, para ser declarado eleito, tem que ter pelo menos 20% do quociente eleitoral. Isso dava 47 mil votos, ela teve 43 mil. Então, a rigor, pela lei, nós fizemos 3 deputados federais, mas por uma regra, elegemos ou emplacamos somente 2 deputados e 2 estaduais. No plano nacional, nós temos 60 deputados federais. Nós somos a segunda maior bancada no plano nacional, menor só do que o PL, que é o partido de Bolsonaro, mas maior do que a própria bancada do PT. Quando fala PT, que tem 60 e poucos, é PT com PV com PCdoB, mas pegar o PT só tem menos do que o que nós temos. Então, o desempenho do União Brasil, tanto aqui como no plano nacional, foi plenamente a contento. Nós chegamos no segundo turno, onde novamente há uma clara polarização no país para a eleição presidencial. E a União Brasil está apoiando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente, nos últimos dias, tem visto uma aproximação muito grande do senhor, inclusive, indo para eventos em Brasília, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Né? Explica para a gente sobre essa aproximação agora. Não é aproximação, é posição. A minha vida inteira, Mara, eu fui 2 vezes governador, 4 vezes senador e prefeito de Natal. Então, quero ou não quero, exerci a liderança, exerci a sua liderança aqui do estado. E ninguém admite que líder não tenha posição. Na hora certa, ele tem que tomar posição, ou certa ou errada, com prejuízo ou com vantagem, mas tem que ter posição. Quando Tancredo foi candidato a presidente da República, ele era o candidato até Luizio Alves, meu arqui-inimigo, adversário, e eu apoiei ele em nome da redemocratização de eleições diretas. Eu paguei um preço muito alto eleitoral por ter tomado aquele gesto, mas o resto da minha vida fiquei marcado como líder, eu tomei posição. Eu rompi até com o meu partido. Então, neste momento, você teve, no primeiro turno, Soraya candidata a presidente. Mas no segundo turno, você tem a disputa de Lula contra Bolsonaro. A identidade do União Brasil e a minha identidade com o PT é nenhuma. No campo programático, no campo da economia, nós somos água e vinho, não tem nada que ver. Então, nós estamos com o Bolsonaro porque ele tem tudo a ver do campo programático com a União Brasil. Você perguntar, você concorda com tudo de Bolsonaro? Nem tudo. Mas ele é uma opção e, queira ou não queira, o Brasil está dando certo, a economia está andando. Bolsonaro teve... Deixa eu só fazer aqui um comentário rápido. O mundo inteiro na pandemia gastou mais dinheiro do que tinha. Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todo mundo. O Brasil nem se fala. Como gastou mais do que tinha, gerou inflação. E para você combater a inflação, você tem um remédio amargo, muito amargo, que se chama taxa de juros. Nós estamos no período eleitoral. Pois Bolsonaro autorizou a que o Banco Central, com a sua autonomia, fosse respeitado e aplicasse o remédio amargo com perda de voto, aumentando a taxa de juros. E o que aconteceu? A economia se rearrumou, os empregos voltaram a acontecer, a inflação está voltando a ter controle. Ou seja, Bolsonaro, com defeitos e virtudes, ele tem coragem, acima de tudo, coragem.
E é preciso alguém com coragem para governar o país e para fazer as reformas. Há uma outra coisa importantíssima. Na eleição que acabou de acontecer no primeiro turno, o centro tem disparado maioria. Entre o PL, União Brasil, PP e etc., você tem no Congresso uma maioria folgada com o lado de Bolsonaro. O que significa isso? A perspectiva real de você operar as reformas. Esse país não vai para frente se as reformas não forem feitas. A tributária, principalmente a tributária, a reforma administrativa, completar a reforma política. Essas reformas têm que ser feitas, senão o Brasil, com todo o seu agronegócio, com todos os seus minérios, com toda a sua tecnologia, não irá para frente. Então, tem que ser feito e faz como? O Executivo se entendendo com o Legislativo. O Legislativo tem um poder enorme nesse país. Hoje, a democracia brasileira tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Ambos têm que ser independentes e um tem que respeitar o outro. Você vai perguntar, mas tem havido muita briga do judiciário com o executivo? Tem, sim. É preciso combater isso? É preciso combater. Tem havido excesso de um lado e do outro. Quem é que pode exercer o papel moderador? O Legislativo. Você já viu briga de Bolsonaro com o Legislativo? Nenhum. Do Judiciário com o Legislativo? Nenhuma. Porque o Legislativo é quem faz as leis e quem dá o tom ao país. Quem tem a maioria do Congresso hoje é o centro. Então, para você operar as mudanças que o Brasil precisa, quem tem toda a condição legislativa é Bolsonaro. Então, eu quero bem ao Brasil e acho que o meu partido faz bem em apoiar quem pode fazer o melhor pelo Brasil. Senador, diante dessa aproximação e desse posicionamento, o que se diz também nos bastidores que existe a possibilidade de uma indicação para o Ministério, caso o Bolsonaro seja eleito. Se houver a indicação, o senhor aceita? Não, isso aí é uma hipótese. Que pergunta, hein? Você perguntava, você tem participado de conversas com o Bolsonaro? Tenho. Conversas de profundidade? Tenho. Ele tem pedido o seu apoio, ele pediu para eu trabalhar o apoio de Assemineto, para eu trabalhar o apoio de Arthur Vigílio. Eu estive com ele recentemente no Palácio da Alvorada 2 vezes, tenho tido conversas de profundidade, com intimidade. Ele já me disse claramente que se for eleito presidente, a União Brasil participará do governo com ministérios, tudo isso é verdade. Agora, entre isso e dizer o ministro vai ser fulano de tal ou Beltrano, tem uma distância muito grande. Eu quero que ele seja eleito, a bem do país, e que depois disso ele escolha os melhores quadros para governarem com ele. O resto, a sua pergunta, é um bocado de curiosidade e indiscrição, mas isso fica para o futuro. O sentimento é de otimismo? Eu acho que é como eu conversei com ele na segunda-feira passada. Nós tivemos um encontro de 1 hora e quebrado com Bolsonaro em Brasília. E a pergunta, eu fiz muitas perguntas a ele, ele respondeu daquele jeito franco dele, ele respondeu com toda franqueza. Onde é que está a chave da eleição de Bolsonaro? A eleição nesse momento está parelha, está no Photoshop. Está um em cima do outro. Só tem um detalhe, é que a perspectiva é de crescimento para ele e de estagnação de Lula. Eu, na eleição contra Lavoisier, eu vi muito bem o que é curva de pesquisa. Eu sabia que ia haver segundo turno, muito embora no começo da eleição não tivesse perspectiva. Eu tinha lá no final, eu via a minha curva era de queda e a curva de Lavoisier subindo. E eu tive a certeza de que ia haver o segundo turno. A mesma coisa agora. Bolsonaro está em curva ascendente e Lula está estagnado. Depende de quê? Minas Gerais, São Paulo e um pouco de melhoria do Nordeste. Se isso acontecer, que eu acho que vai acontecer, ele ganha a eleição. José Agripino Maia, presidente do União Brasil no RN, obrigada, pela participação do senhor hoje aqui com a gente. Pena que o nosso tempo tenha sido tão curtinho. Obrigada.